De imediato, eu passo a palavra Paulo Penteado, assessor especial da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ONAMP, que foi um dos que colaborou muito também na CPI da Previdência. A palavra é sua, 10 minutos para cada um. Eu darei a tolerância de mais 5, se necessário. Em 15 minutos, dá para cada um fazer um resumo do que está pensando. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia, senhores e senhoras presentes. Senador Paulo Paim, gostaria de cumprimentá-lo pela sua reeleição ao Senado Federal. E lembrando um dado importante, dos 54 senadores, 8 voltaram a essa casa, dos 2/3 renovados. 4 do Nordeste, 3 do Norte e um único senador do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Esse senador, por orgulho do Brasil, é Vossa Excelência, o que demonstra o trabalho sério, competente, dedicado às causas sociais, aos quais o senhor sempre se devotou. Senhores, vamos falar sobre reforma da Previdência. E reforma da Previdência, que se diz, impacta nas contas nacionais, de maneira, Floriano, que a sua imperatividade, de acordo com os ditames do mercado, se faz presente para salvarmos a economia do nosso país. É isso que nós ouvimos no dia a dia. E temos acompanhado agora uma série de vídeos pelas redes sociais, e nesses vídeos se afirma que há déficit, e esse déficit é brutal, e se não fizermos isso, o Brasil vai solapar. Isso me lembra, senador, uma propaganda da Folha de São Paulo, em que se dizia, na essência, que é fácil falar mentira somente dizendo a verdade. Porque apontar a existência do déficit, sim, há, mas ninguém diz o porquê desse déficit e como se faz para resolver esse déficit. Então vamos analisar algumas coisas que nos são muito importantes. A CPI fez um relatório. Nesse relatório, ela não expõe suas próprias conclusões, ela coloca lá dados que foram tirados de fontes oficiais, em especial do governo. Teoricamente, nós teríamos ali um déficit de 235 milhões no resultado da Previdência e da Seguridade como um todo, um déficit de 242 milhões de reais. Aparentemente, isso é muito dinheiro. Mas a explicação, aí sim nós temos a tônica do que acontece no país. Desses 242 bilhões de reais, nós temos que tirar 92 bilhões da DRU, que é dinheiro da Seguridade Social retirado do sistema. 144 bilhões de reais de renúncias da Seguridade Social. Senador, o Brasil abre mão, ou abriu mão em 2016, de 144 bilhões de reais em dinheiro devotado à Seguridade Social, que, em verdade, acabam ficando destinados a grupos econômicos. Não é? Só aí nós vemos... De renúncia. Abriu mão de receber. Abriu mão de receber. Joga no déficit depois. Exatamente. Se nós somarmos a DRU e as renúncias, nós temos 235 bilhões de reais. O que significaria que o resultado seria negativo em 6 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. Vamos fazer uma comparação? O jeito ele administra a sua casa e o orçamento dele é insuficiente. Por que o orçamento dele é insuficiente? Porque ele presta serviço e não cobra, porque ele sai com os amigos e paga a conta de todo mundo, porque ele não confere a conta que o dono do bar que ele vai costumeiramente levar os amigos lhe apresenta e simplesmente paga. Depois ele chega em casa e quer confiscar o salário dos filhos para fazer aso ao orçamento doméstico que está negativo. É isso que está acontecendo. Nós estamos abrindo mão de receitas bilionárias, e aí falamos ter um déficit. Claro, se eu não cobro e se eu desvio aquilo que vem, eu vou ter déficit. Isso acontece em casa, isso vai acontecer em qualquer lugar. Fora isso, nós temos um déficit gerencial de 190 bilhões de reais por ano, que são os erros, fraude, sonegação e inadimplência. Se nós sobrarmos tudo isso aí, nós vamos ter 425 bilhões de reais entre déficit legislativo e gerencial. Quer dizer, é isso que nós precisamos consertar na Previdência Social. É isso que nós precisamos consertar na Seguridade Social. Fora as questões outras, como os reiterados refis, como a situação daquele que sonega imposto no Brasil, que é extremamente vantajosa. Imposto eu falo lato sensu, não estrito sensu. Se o sonegador fizer um acordo com a administração, está interrompido o processo criminal. E quando ele vem a pagar depois de anos e anos e anos, está extinta a punibilidade dele. Quer dizer, isso não existe paralelo, situação como essa, mundo afora, né? Mas, um resuminho aqui. Déficit legislativo, que é DRU mais isenções, 235 bilhões de reais. Mas ainda está negativo em 6 bilhões. Não está, não.
Porque o governo computa nisso o déficit dos militares. Só que os militares têm um regime administrativo não contributivo, portanto não poderia estar dentro da Seguridade Social. De maneira que, só com isso, o resultado teria sido positivo em 27 bilhões de reais, de maneira que, quem quiser falar em déficit da Previdência, que explique que esse déficit vem da própria lei e de questões gerenciais não levadas a contento. Esse quadro foi elaborado pela CPI. Paulo, só para ilustrar, mas eu vou perguntar, não quero falar aqui, quero perguntar. Eles dizem, nem que entrassem uns 500 bi, não resolve para frente, porque isso daria, digamos, para resolver que seja 1 ou 2 anos. Eu queria que, se você me permitir a análise que eu faço, uma vez que você fazer a reforma de gestão, dali para frente nós não teremos mais essa retirada. Que eu vejo alguns programas na TV que eu fico apavorado. Eles dizem que esse cálculo como esse, que eles não querem ouvir, eu queria até fazer um apelo aqui. Vamos fazer um debate na TV, não precisa eu ir, não. Vocês pegam os melhores especialistas de vocês e nós pegamos os nossos. Qualquer TV. Eu acho que qualquer um aqui concorda, não? E vamos fazer um debate. Esse é o debate dos números da verdade. Veja esse quadro trazido pela CPI. Com base, isso é muito importante dizer, porque a CPI era de oposição. A CPI não era de oposição nem de governo, a CPI era do Senado da República. E o relatório da CPI, Vossa Excelência sabe, foi assinado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, portanto são dados oficiais. E esses dados oficiais passados pelo próprio governo demonstram que em 2016, 144 bilhões de reais foram concedidos em isenções previdenciárias. Se nós somarmos isso aí de 2007 a 2016, nós temos 925 bilhões de reais. Quer dizer, sem corrigir, senador, o Brasil abriu mão nesses anos aí daquilo que ele pretende economizar daqui para frente, suprimindo direitos sociais. Se nós formos atualizar essa conta, dependendo do referencial que nós usemos, nós vamos de 1 trilhão e 500 bilhões para 2 trilhões e 265 milhões. Aqui, né, aquela conta que eu fiz, dos erros, fraude, sonegação e inadimplência, mais onerações, mais DRU, total de 483 bilhões de reais ano base de 2016. Isso é possível resolver. O estoque da dívida da Seguridade Social, 1 trilhão de reais. Aliás, no relatório que encabeça a PEC da Previdência, encaminhada pelo governo federal, fala-se lá na dívida de 424. 424 é previdenciária. Esqueceram da dívida da contribuição social. Certo, certo. Esses dados aqui eu coloco uma síntese, não é? de onde tirei essas fontes. Chegando agora a uma breve análise do regime próprio, todas as reformas que foram feitas pela emenda 20, pela emenda 41... Senador, por favor, senador, senta aqui na primeira fila para prestigiar aqui o teu presidente. Para nós é uma honra. Bom dia, senador. Prazer ter Vossa Excelência presente. Né? Esses dados, senador, eles foram entabulados pela CPI da Previdência. Não foram criados pela CPI. A CPI reproduziu os dados que ela recebeu de fontes oficiais, como a União e o Tribunal de Contas. E se apresenta um déficit de 242 bilhões de reais para o exercício 2016, segundo o TCU. Agora, por que existe esse déficit? Essa é a indagação. Desses 242 bilhões de reais, nós temos 92 bilhões de reais da DRU, que é dinheiro retirado da Seguridade Social por determinação constitucional, mas dinheiro que deveria ter sido empregado na Seguridade Social. Fora isso, senador, nós tivemos em 2016 144 bilhões de reais de renúncias da Seguridade Social. Somados essas duas rubricas, nós teríamos ali 235 bilhões de reais, o que está muito próximo do déficit de 242 bilhões de reais. Portanto, o déficit teria sido em 2016, que é o último ano consolidado, com dados efetivos que podemos analisar, em 6 bilhões e 700 milhões de reais, ou 0,10% do PIB. Mesmo assim, senador, para esses dados, o governo federal considera o déficit dos militares. E o senhor bem sabe que o militar ele tem um regime administrativo de previdência, que é correto, o que significa que ele não é contributivo. Se ele não é contributivo, ele não está inserido na Seguridade Social. Isso não pode ser considerado como déficit. O que daria um resultado positivo para aquele exercício de 27 bilhões de reais. Fora isso, nós temos 190 bilhões de reais de erros, fraude, sonegação e inadimplência.
E lembrava ao senador Paim a importância de 3 projetos de leis encaminhados pela CPI ao Senado, um deles versando, inclusive, sobre os crimes contra a Previdência Social e acabando com uma situação absolutamente teratológica, que é o pagamento do imposto devido e sonegado levar à extinção da punibilidade do autor. Eu sou promotor de justiça, senador. E nada mais frustrante que nós recebemos um procedimento de sonegação fiscal, seja de tributo propriamente dito ou previdenciário, e ter que aguardar, houve um acordo com a administração, ter que aguardar 6, 7, 8 anos o cumprimento desse acordo e, quando cumprido, levar à extinção da punibilidade do autor do fato. Isso é, né, poderia dizer, um incentivo à sonegação fiscal. De maneira que, aqui nós vemos claramente, esse déficit é um déficit fiscal, é um déficit nominal que pode ser resolvido com propostas legislativas muito simples e com a maximização da eficiência gerencial da Previdência Social. E esse quadro, trazido pela própria CPI, demonstra que, em 2016, as renúncias da Seguridade Social importaram em 144 bilhões de reais. Somados aí, de 2007 a 2016, nós temos quase 1 trilhão de reais não corrigidos, que é aquilo que se diz que pretende economizar agora com a reforma da Previdência. E apresentamos, inclusive, foi a JUF que fez essa proposta, um projeto de lei para maximizar a lei de execução fiscal, que é uma legislação já antiga. Entrando agora especificamente na questão do regime próprio de Previdência Social, nós somos apontados como os grandes causadores do déficit da Previdência. Nós vemos, esses são dados do governo federal, eu tirei isso do relatório resumido da execução orçamentária e da projeção de PIB, que de 99 para cá o déficit da Previdência decaiu, da Previdência Pública. Por quê? Porque antigamente o sujeito se aposentava com 35 anos de serviço e a mulher 30 anos de serviço. Hoje são inúmeras condições, tempo de serviço público, idade mínima, tempo de exercício, tempo no cargo, isso dificultou a aposentação. Vamos fazer uma análise especificamente de 2016, do projeto de lei de execução orçamentária, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016, nós vemos aí uma queda abissal, projetada no tempo, mas com uma ressalva muito importante, senadores. O governo federal projetou lá para 2016, eu tenho esses dados no papel, acho que eu não coloquei nessa projeção, mais atualizados, o déficit inicial de 68 bilhões de reais. E esse déficit inicial de 68 bilhões de reais, que é alto, ele não se realizou. E o déficit efetivo foi de 39 bilhões de reais. Por quê? Porque o governo considerava que todo funcionário público que tivesse tempo D iria se aposentar. Isso não acontece. De maneira que o déficit realizado foi de 39 bilhões de reais. Está certo que isso é uma quantia de vulto, mas ela tem inúmeras explicações. A principal delas, 650 mil seletistas da União foram trazidos para o regime próprio com a unificação de regime. Se havia 150 mil segurados, passou-se para 800 mil segurados. E sequer houve o carregamento da contribuição que fizeram lá para o regime geral. Ou seja, quando eu trago gente que não contribuiu, eu, legislador, eu, governo, estou transformando esse regime que era contributivo num regime administrativo. E não tenho agora como fazer uma análise atuarial, sendo que grande parte disso não carregou contribuição ao longo do tempo. Para no exercício de 2017, a situação é a mesma, só que o déficit diminui mais ainda para 0,25%. É uma questão interessante. Em 2016, se avaliou que o déficit em 2090 seria de quase 700 bilhões de reais. Em 2017, se avaliou que seria de 7 bilhões e 250 milhões de reais. Ou seja, de um ano para outro, o déficit foi 1% do que seria no ano antecedente. Isso demonstra a falta de sistematização em inúmeras contas feitas. Esse dado aqui é muito interessante. Logo, logo eu concluo, senador. Isso está no projeto de lei de diretriz orçamentária apresentado no ano de 2018 para 2019. Feito pelo próprio governo federal. Lá atrás, nós criticávamos o fato do governo não colocar a projeção déficit-PIB para o RPPS. Agora colocou. Ele mudou também a sistemática inicial de cálculo, ele não considera mais que todo funcionário público que tem tempo dele vai se aposentar. Ele estima que vai ficar cerca de 7 anos na ativa. Mas, mesmo assim, nós vemos a projeção do governo ter um pequeno aumento, segundo o governo, naqueles anos iniciais de exercício, para depois cair. O que demonstra, mais uma vez, que o déficit do regime próprio está absolutamente equacionalizado. E interessante que na proposta, na exposição de motivos da PEC 06, há a projeção PIB-déficit do regime geral, mas não há a projeção PIB-déficit do regime próprio. Eu procurei inúmeras vezes e não tem lá. Então, por favor, governo, vamos mandar isso aqui para a Câmara dos Deputados, para que essa análise possa ser feita com base em números criteriosos.
E numa reunião há pouco tempo nos disseram, o Floriano estava junto, que esse quadro não poderia ser usado porque ele é de um grupo fechado. Vou explicar em 2 minutos. É evidente que tem que ser de um grupo fechado. Porque quem entrou de 2014 para cá já está no teto do regime geral. Não contribui com 11% sobre todo o seu salário, portanto, contribui a menor. Esse tem que ser um quadro fechado, sim. E o regime próprio da União está absolutamente equacionalizado. Só porque é importante isso, porque eu ouço muito, como eu assisto muito debate e tal, via essa TV, né, que só fala um lado, de 2014 para cá, todo servidor público que entrar no sistema já entra com... É isso? 2013, melhor ainda. De 2013, porque alguns... Só um pouquinho. Alguns falavam em 2013. De 2013 para cá, todo servidor público que entrar no sistema se aposenta com o regime geral da Previdência como teto, que deve estar em 5.800, é isso? Exatamente. Então não venham com essa de dizer que não se mudou. Se mudou o sistema. Conclua, por favor. Aliás, peço desculpas, começa a falar rápido sem parar e atropela até as datas. 4 de fevereiro de 2013, para ser mais exato. Só que é uma comparação, naquela projeção de déficit feita pelo governo federal em todo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Para 2016, ele falou que o déficit ia ser de 68 bi, foi de 39, superestimou em 72%. Para 2017, disse que seria de 77 bi, foi de 48, superestimou em 59%. E agora, mesmo com o novo método, disse que ia ser de 53 para 2018 e foi de 46, subestimou em 16%. É importante anotar que do realizado, não é do orçado, o déficit do RPPS diminuiu 5% de 2017 para 2018. São inúmeras explicações feitas lá no relatório da CPI que demonstram, né, que a questão dos militares do RPPS está estável ao longo do tempo. Isso aqui, senador, eu vou comentar muito rapidamente. Falar em reforma da Previdência significa não há mais outros meios. Esse foi um ofício encaminhado por Vossa Excelência ao então ministro da Fazenda, solicitando informações sobre a estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista. E a resposta foi: em relação à estimativa de sonegação fiscal e previdenciária decorrente do descumprimento da legislação trabalhista, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não dispõe de estudos parametrizados dessa natureza. Quer dizer, como é que a gente vai falar em reforma da Previdência se há sonegação fiscal e a Receita Federal não sabe qual é a sonegação fiscal? A Anfip sabe, a Receita Federal não sabe. Isso não é um demérito, evidentemente, aos servidores, aos membros da Receita Federal, e sim é uma política pública que é implementada por quem ali comanda. Concluindo, senador, aliás, essa recomendação foi feita pelo próprio Tribunal de Contas da União, mas queria fechar nesse quadro. O Brasil deixou de arrecadar 354 bilhões de reais com isenção de impostos em 2017. O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. E ali, ó, enquanto no mundo essas isenções gravitam em torno de 2%, aqui no Brasil é 4% do PIB. Senador, assim não dá. Aquela manchete que tu falou ali, do salmão, que eu achei interessante. O Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. Isso aí publicado na imprensa, não publicado é uma frase na imprensa. tua. Não, então, não é minha. Tudo aí está reproduzido. Né? E 354 bilhões de reais com isenção de impostos. Meus amigos, a PEC da Previdência está aqui. Não quer economizar R$1 trilhão? 3 anos acabando com essas isenções, sem suprimir direitos sociais, está feita a economia equivalente à reforma da Previdência. Muito obrigado, senador. Agradeço sempre a conduta, a postura, a determinação de Vossa Excelência na defesa das causas do Brasil. Tudo bem, Paulo Penteado, mas cumprimento. De imediato, diretor de Assunto Legislativo da ANAMATRA, Dr. Paulo da Cunha Boal. Repito a todos que aqui a fala foi por ordem de chegada. Teremos mais 3 mesas. Senador Paim, bom dia a todos. Novamente, a ANAMATRA atende vossa convocação e se faz presente nessas audiências públicas. Gostaria de cumprimentar o senador Stevenson, com quem eu tive o prazer de conhecer em Natal. Né? Fiz uma visita, melhor, ele nos fez uma visita na associação local. Tivemos uma Permita que eu diga, eu posso, como é que chama, abrir um segredo aqui. Você disse, é verdade ou não? Se eu não me engano, ele se elegeu com algo em torno de R$30 mil, é isso? 36 mil reais. Então, foi com apelo popular, e teu ainda. O senador, agora cumprimentando,
fez uma campanha baseada na sua história como policial militar, extremamente reconhecido pela sociedade do Rio Grande do Norte, principalmente na capital. E é uma satisfação enorme vê-lo aqui, porque naquela primeira conversa que nós tivemos, ele demonstrou uma grande preocupação com a questão da reforma e, principalmente, seus efeitos sociais e no mundo do trabalho. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de estar também aqui numa audiência pública, tratando da questão da reforma previdenciária, ainda no texto anterior, né? Contei também com a presença do meu amigo Paulo Penteado, que sempre faz uma explanação perfeita da natureza econômica e efeitos jurídicos da Previdência, né? Um retrato muito bom do atual e do que se pretende. Eu, até em função da minha formação como juiz do trabalho e representando a ANAMATRA, eu busco, dentro da maioria dos textos legislativos, relações ou correlações da legislação com o mundo do trabalho. E, nesse caso aqui, não é diferente. Perdão. Nós tivemos, numa leitura até muito rápida do texto, encontramos alguns jabutis relacionados ao direito do trabalho, coisa que deveria estar em qualquer local, menos dentro de uma reforma previdenciária. Algumas coisas que saltam à primeira vista nós estamos sofrendo, isso foi observado na audiência anterior, nós estamos sofrendo a queda na arrecadação previdenciária em função, basicamente, né, no mundo do trabalho, primeiro do número absurdo de desempregados que nós temos hoje no país. Num sistema piramidal, você não tem como, né, deixar de ter uma base sólida de trabalhadores contribuindo com o sistema. E hoje, com os 12,3 milhões de desempregados, aliados aos quase 50 milhões de pessoas que não ingressaram no mercado de trabalho por um motivo ou por outro, nós observamos que esse sistema de pirâmide, né, está cada dia afunilando a sua base. Daqui a pouco nós ficaremos no formato de um barril e, dentro em breve, numa pirâmide invertida. Somado a isso, foram trazidos, naquela ocasião, dados sobre, não apenas sobre a renúncia fiscal. A renúncia fiscal até entendo como uma política de implemento, foi utilizado nos governos anteriores, né? Eu acho que nos últimos 3 ou 4 governos foram concedidas uma série de renúncias fiscais, mas nós temos um problema muito maior, que é a sonegação e o efetivo perdão dessas dívidas. Só com o refis do ano passado, de uma dívida calculada em torno de 425 bilhões, o refis cuidou de perdoar efetivamente, isso é um perdão de dívida, de 65 bilhões. Perdão, não paga mais e pronto. 65 bilhões, porque o refis, ele retirou quase todas as multas, deixou de, né, correção monetária, juros, tudo isso foi sendo... E o resultado final foi um perdão efetivo de 65 bilhões. Me chamou a atenção naquela oportunidade também que os maiores devedores da Previdência Social são os maiores beneficiários dos empréstimos do BNDES. Na ocasião, eu trouxe uma série de cálculos, né? Empresas que devem 350, né, bilhões para 350 milhões, obtiveram quase que o mesmo valor em empréstimos do BNDES a juros de 2% ou 3%, com carências absurdas de pagamento. Então, não há como conviver num sistema em que o grande devedor é, ao mesmo tempo, o grande beneficiário do sistema. Nós não implementamos, o governo federal não implementa políticas de crescimento que possa satisfazer, coincidentemente, um crescimento do número de empregos e um aumento na arrecadação da Previdência. Eu fiz uma conta rapidíssima aqui para mostrar o quanto é injusto a proposta que está sendo feita sobre, exclusivamente, o aumento das alíquotas. Um trabalhador hoje, que ganha R$3.000, ele recolhe... isso é importante, né? Isso no setor público.
o recolhimento da Previdência do setor público se dá sobre a totalidade da remuneração, e não limitado ao teto. Então, a alíquota, às vezes, é a mesma, 11%, né, no seu teto do regime geral, até 5.800. No serviço público, a alíquota é de 11% sobre a totalidade dos vencimentos, o que dá uma diferença absurda. Ainda, né, desde a última reforma, os aposentados do serviço público continuam contribuindo com o sistema previdenciário. Ou seja, ele se financia dentro do sistema, o que também não acontece no setor privado. Mas pegando dentro do setor público, um trabalhador que hoje recebe R$ 3.001,01, ele recolhe 330,11 para a Receita. Com o acréscimo da alíquota de 11 para 14, ele vai recolher 420,14, ou seja, uma diminuição, no caso dele, de R$ 90. As coisas elas vão se tornando um pouco mais estranhas conforme vai subindo o salário. Num salário de R$ 20 mil, hoje esse trabalhador receberia líquido de 17.800, com uma alíquota de 11%. Se, eventualmente, né, ele ganha 20 mil, chega na virada do ano, o empregador, né, diz, olha, nós vamos lhe conceder um reajuste de 3,67%, que foi a variação do INPC desse ano. O salário dele sobe para 20.714, em compensação, ele entra numa alíquota de 19% do INSS e vai receber 16.778 líquido, quando, na fórmula anterior, ele ganhava 16.770. Ou seja, ele teve um aumento efetivo de R$ 78. Então, todo o trabalho desenvolvido por ele, toda a expectativa de um aumento, de um acréscimo salarial, é simplesmente consumido pelo acréscimo da alíquota. E nós teremos casos em que a alíquota chega a 22%, né, que, somada ao desconto da receita, né, fiscal, vai atingir 50% do salário do indivíduo. Nós estamos à beira de um confisco salarial. Nós estamos atingindo cotas que países como Suécia, Noruega não tiveram coragem de implementar com todo o Estado provedor que encontramos nesse país. Aqui nós temos uma alíquota de imposto elevada, nós temos uma alíquota previdenciária elevada, e que tende a se elevar ainda mais, com um Estado mínimo nas necessidades básicas do indivíduo. Nós não temos hospitais, não temos escolas, não temos transporte, não temos nada. Então, todo o sistema proposto e praticado através dessa reforma, e já estou terminando, senador, visa, novamente, o benefício da concentração de renda. É impressionante que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro, esteja abrindo mão de uma fonte de arrecadação sem nenhuma contrapartida. O dinheiro arrecadado pelo sistema social não tem qualquer contrapartida. Os bancos, por sua vez, estão babando, sangrando de vontade de ir buscar esse mesmo dinheiro, em que, em tese, não haverá um investimento efetivo. Algumas outras situações, e já encerro aqui, né, que eu digo que diz respeito ao direito do trabalho, é a possibilidade do trabalhador aposentado, no momento da rescisão do contrato, não mais receber a multa de 40%. Ou seja, eu ou qualquer outra pessoa, né, que tenha alguma noção de dinheiro ou de efeito monetário, dirá, hoje é melhor você contratar um empregado, um aposentado, do que um jovem que vai ingressar. Da mesma forma, perdemos a ideia de que o trabalhador, aquele trabalhador efetivo que permaneceu anos numa empresa, para ele já não compensa mais essa fidelidade empregatícia, porque, obtendo a aposentadoria, ele perde automaticamente o direito à multa de 40% e não terá mais o recolhimento fundiário. Então, isso gera um desequilíbrio absurdo em todo o sistema
trabalhista do Brasil. Nós estamos, com esse projeto, vedando o acesso dos trabalhadores mais novos, a não ser que ele, e deve ser essa a intenção, a não ser que ele aceite a tal da carteira verde e amarela, né, sem qualquer tipo de proteção estatal. Então, gente, encerrando, agradeço novamente o convite do senador Paim, colocando a ANAMATRA sempre à disposição para qualquer outro tipo de ajuda que possamos efetuar. Obrigado, tenham um bom dia. Muito bem. Paulo de Cunha Boal, falou pela ANAMATRA. Com a palavra, Floriano Martins de Sá Neto, presidente da Associação Anfip. Bom dia, senador Paulo Paim. Quero parabenizá-lo, primeiramente, pela eleição aqui na CDH. Lá na Câmara temos a Casa do Povo, aqui temos a Casa da Cidadania, e esse espaço, vê-lo aqui, realmente nos enche de esperança, de que possamos fazer esse debate, não só da Previdência, mas essa oportunidade, esse espaço que é dado a toda a sociedade civil. Cumprimentar os dois senadores aqui presentes, Eduardo Girão e o senador Stevenson. A minha fala, ela foi contemplada no início, a gente não combinou, então eu deixei aqui, vou falar um pouquinho sobre um ponto que a gente imagina que é um ponto importante, já que, muito claramente, a PEC 6, e eu digo, senador Paulo Paim, que talvez o correto seria colocar mais 2 6 nela, porque ela é a PEC que extermina a previdência social, extermina a assistência social no Brasil, confunde esses dois instrumentos tão importantes previstos na Constituição Federal. Ela tem 2 pilares. Quando o governo anuncia a economia de R$1 trilhão, é bom deixar bem claro para quem está nos ouvindo, o R$1 trilhão não sai do bolso do governo, não é uma economia que o governo faz. O trilhão de reais sairá do bolso de trabalhadores e de aposentados. E eu chamo nesse momento a atenção para os empresários que estão nos ouvindo, para os prefeitos, para aqueles que estão nos locais mais distantes, a importância que é a Previdência Social. Então, esse dinheiro, com certeza, fará muita falta no dia a dia das pessoas, dos beneficiários dessas políticas, mas também fará falta para o próprio desenvolvimento econômico, para a própria manutenção. Nós temos os exemplos, eu sou do Nordeste, muitos e muitos municípios funcionam 10 dias no mês, que são os 10 dias úteis que o INSS paga. Acabou as feiras não acontecem mais, as pessoas não vêm mais aos municípios. Então, a Previdência Social não pode ser vista apenas sobre esse ponto de vista, que é o ponto de vista do gasto, e fazendo entender, e aí, gente, atenção ao fake news, atenção, não significa, nós agora, com certeza, infelizmente, teremos o governo a bater nos servidores públicos, a bater nas aposentadorias ditas especiais, mas são em condições especiais, dizendo que a reforma é para trazer justiça, vai tirar de quem ganha mais para dar para quem ganha menos. Ora, mas ele vai tirar, eventualmente, dos servidores públicos, mas não há nenhum compromisso, muito pelo contrário, ele vai tirar mais ainda daqueles que ganham menos. Então, temos que prestar atenção nesse ponto. Bom, o outro... Falei, então, nesse pilar, que é o pilar econômico, ou seja, da economia, que o governo reputa importante, R$1 trilhão retirado de trabalhadores e de aposentados. E o outro pilar, que é o que eu vou falar mais um pouquinho, que no artigo 40, parágrafo 6º, a desconstitucionalização da Previdência Social no Brasil e a imposição de um regime obrigatório de capitalização. Então, nós teremos, através de lei complementar e de leis ordinárias, a regulamentação de uma previdência complementar, de uma previdência que sai o regime de repartição e entra a capitalização individual, onde cada um vai contribuir para fazer a sua aposentadoria. Pois bem, eu fui fazer uma leitura, até peguei aqueles CDs antigos, fui ler um material do Banco Mundial, elaborado por um economista, e aí é um prêmio Nobel de Economia em 2001, o Joseph Stiglitz, que ele fala bastante
sobre a capitalização. Então, é importante a gente relembrar um pouquinho, eu fui ler esse artigo e vou trazer para vocês algumas considerações que nós deveremos perguntar ao governo. Isso aqui é uma pergunta mesmo. O governo não apresenta na PEC, ele não abre as contas, ele simplesmente mostra o impacto, mas ele não diz claramente quem é que vai pagar essas contas, qual é a situação de cada uma dos trabalhadores e dos aposentados nessa reforma. Então, são números, são dados. Não é que a gente desconfie dos dados oficiais, mas, efetivamente, como aconteceu na PEC 287, quando o governo foi praticamente intimado a apresentar, vamos dizer assim, dados atuariais, ou microdados, no jargão dos economistas, apresentou-se lá rapidamente um PowerPoint com uma planilha em Excel. Então, nós queremos acesso, nós queremos que o governo entregue efetivamente como é que ele chegou nessa conta mirabolante, quais são os efeitos na vida de cada trabalhador e, principalmente, eu quero que ele demonstre que a reforma da Previdência, do jeito que ele está propondo, vai melhorar a economia do Brasil, vai destravar, porque esse é o discurso. Sem a reforma, não há crescimento econômico. Pois bem, o que eu, relendo esse artigo do Stiglitz, posso trazer de coisas importantes para a gente começar a debater esse ponto? Há uma alegada, diz que a gestão privada é sempre mais eficiente que a gestão pública, pois os dados da previdência privada, da previdência por capitalização, no México, por exemplo, o custo de administração é 19,2%. Então, daí a gente entende por que o aposentado chileno está recebendo uma mixaria, sendo que já 20% no México já ficam de largada. Então, ele já não conta com R$100 que ele colocou, ele só conta com 80 para ir dependendo das situações econômicas. E na Argentina, 25%. 25% na Argentina. E no Brasil? O INSS, quanto custa o INSS? Eu consegui aqui um dado de 2001, mas o custo do INSS, ou seja, a máquina, o INSS enquanto função pública, enquanto trabalhadores, ele custa 6,2%. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a colocar aqui na mesa. O governo tem que mostrar esses números. E esses 6,2%, diga-se de passagem, indevidos, pois desde que nós temos um sistema previdenciário constituído aqui no Brasil, sempre partimos de 3 pilares, de 3 entes a financiar o sistema do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Uma parte do governo, uma parte dos empregados e uma parte dos empresários. Era o famoso 888, 8% cada um, isso era os anos 60 dessa forma. O governo nunca colocou a parte dele, saiu do sistema, ou seja, saiu dessa obrigatoriedade, dizendo claramente, não, eu vou assumir os custos. Ou seja, os custos administrativos vão entrar nos custos gerais, já que essa é uma função típica de governo. Então, senador, vamos ter que retomar esse ponto, já que agora esse ponto da capitalização, ele impõe que a gente trate disso. Quanto vai custar esse modelo? E temos mais uma questão importante, que falou-se muito, mas assim, muito ao passando durante a apresentação da reforma. Senador, nos anos 60, no Brasil, nós tínhamos um regime de capitalização dos institutos e passamos para um regime de repartição. A União chegou, ela entrou, mudou o sistema, se apropriou das reservas, né? Isso é um fato notório, de notório conhecimento, e um fato verídico. Pois bem, agora, quando nós temos, de novo, agora a proposta do governo de sair da repartição e entrarmos na capitalização, nós vamos ter que fazer essa conta de novo. Agora é uma conta que nós já temos experiência no Chile, que há 37 anos fez esse movimento. Há 37 anos atrás, o Chile saiu do regime de repartição e foi para a capitalização. Bom, o que significa isso em números do Chile, para ficarmos nesse exemplo?
assim, que é fato, não é nenhuma ilação, não é nenhuma projeção. Nos anos 25% do PIB foi o custo dessa brincadeira, tá? Nos anos 80. E ainda está previsto que esse déficit, ou seja, essa obrigação, ou o governo vai dar um passa-moleque e não vai pagar mais as aposentadorias de quem está aposentado, e não vai garantir a aposentadoria daqueles que vão ficar na repartição, que estão contribuindo, esperando cumprirem as regras que nunca chegam, diga-se de passagem, né? E pelo jeito agora aí que não chegarão. A pergunta que você faz é quem paga, né? É exatamente. Se quem vai pagar totalmente, vai ficar só uma poupança privada. Quem vai pagar uma média de 30 anos daqueles que estão aposentados ou que vão se aposentar? Pois bem, a conta do Chile, que começou há 37 anos atrás, esse déficit só estará concluído em 2030. Então é engraçado, porque, vejam que, engraçado, desculpe o termo, mas é contraditório a gente falar dessa reforma sem olharmos o âmago dessa questão. Nós vamos trazer um novo sistema, em que, em tese, será opcional, mas eu lembro, senador Paulo Paim, dos anos 60, como foi opcional o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os novos trabalhadores, ou pela imposição da carteira verde e amarela, ou talvez porque a gente não sabe o que virá, né? A lei ainda vai definir, os novos trabalhadores vão automaticamente ir para esse sistema. E nós, que estamos no curso, e nós já aposentados, haverá claramente a necessidade de vir aporte do orçamento fiscal, e isso que nós queremos que o governo traga. Para mim, é uma irresponsabilidade, uma matéria dessa importância, que mexe com todos os brasileiros, nós não levarmos, e aqui estou vendo a deputada Érica Cocai, deputado Capiberibe, que vai estar à frente, que já vão pegar isso. Não dá para essa matéria tramitar sem que o governo traga à luz os números. Não é possível que a gente compre esse pacote fechado, acreditando que a Previdência está quebrada, está falida, e que se nada for feito, e pior ainda, como condição necessária para o desenvolvimento da economia. A Anfip vem ao longo dos anos, as publicações estão todas disponíveis, está aqui 2017, notas técnicas, a reforma tributária, que o Pedro falou um pouquinho aqui antes de mim, é o caminho que nós indicamos como antecedente a qualquer discussão de reforma do sistema tributário. Porque a reforma tributária, ela faria algo que a da Previdência não vai fazer. Nós vamos aprovar uma reforma da Previdência, se for aprovada nesses termos, senador Paulo Paim, que não vai melhorar a vida do povo, que não vai melhorar a vida do empresário, que não vai fazer o país crescer. Então, pessoal, não vamos nos enganar com as propagandas que virão. A reforma da Previdência, do jeito que está proposta, não vai melhorar a vida de ninguém. Opa! Eu acho que vai melhorar a vida de alguns segmentos que são os únicos que estão ganhando hoje, são os únicos que têm lucro hoje no Brasil. Era essa a nossa colaboração. Estamos aí para o debate, senador, e louvamos a iniciativa. E já que o senador, o presidente dessa casa, já anunciou que haverá um debate, né, da reforma, se ele vai debater aquela reforma, eu acho que aqui nós poderíamos fazer o bom debate, a boa reforma, a reforma lá, que efetivamente precisa ser feita para melhorar a Previdência Social no Brasil. Muito obrigado. Floriano Martins de Saneto falou pela Anfip. De imediato, Rudinei Marques. Rudinei Marques é o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Bom dia, senador Paim, senadores Stevenson, senador Girão, ex-governador Hollenberg, deputados Camilo, me permita, só porque eu esqueci aqui, Rudinei, me permita, é que a Rádio Senado reclamou, viu? Que eu falei só que a TV Senado está ao vivo para todo o Brasil. E a Rádio Senado diz que a extensão dela, segundo ela, ultrapassa até as fronteiras do Brasil, está ao vivo todo o tempo. Então está feito o aviso. Eu já registrei aqui a presença do Elvino Bongás também. Cumprimentar também o deputado Bongás, os colegas de mesa. Senhoras e senhores, vou fazer, senador Paim, primeiro uma avaliação mais macro da situação e depois tentar descer algumas questões pontuais que ainda não foram tratadas, mas que devem ser enfatizadas.
Em primeiro lugar, a gente precisa olhar um pouco o contexto global em que estamos vivendo, porque é importante que nós possamos nos dar conta de que o capitalismo financeiro, descolado da produção, descolado da realidade concreta, descolado da vida, esse capitalismo financeiro, conjugado com a instantaneidade digital, ele está levando a uma acumulação de riqueza como nunca antes na história do planeta. Nós tivemos um relatório do Credit Suisse de 2016 que mostra que no ano anterior, pela primeira vez na história, 1% mais rico da população mundial tinha acumulado mais bens e riquezas do que 99% do restante. Certo? A gente sabe que 10% das maiores empresas do planeta, elas têm mais dinheiro do que 180 países juntos. Então, é nesse contexto, né, e se nós quisermos um exemplo disso, um exemplo aqui da nossa casa, né? Nós tivemos no ano passado os 5 maiores bancos acumulando um lucro de mais de 70 bilhões e meio, a mais grave crise econômica e fiscal da história do país. 70 bilhões e mais de 14 milhões de desempregados formalmente e outros quase 30 milhões, né? Sem ter como levar o sustento para suas casas. Então, é nesse contexto, né, de superacumulação do capital, né, num contexto neoliberalista que se especializou na exploração do trabalho. Precarização do trabalho é um problema mundial. Na exploração do meio ambiente, né, temos aqui muitos exemplos, né, caseiros para dar, nossa Amazônia, né, Mariana, Brumadinho, exploração máxima do meio ambiente. Na exploração da própria política, né, que se torna refém do capital. Na exploração das pessoas e corpos, né? Podemos falar da escravidão. Aliás, lembro que o ano passado tivemos que lutar com um governo que queria relativizar o conceito de trabalho escravo no Brasil, né? Então, é nesse contexto, né, que se dá aqui no Brasil, né, uma tentativa de implodir o último bastião da dignidade, né, que é uma aposentadoria digna, minimamente digna. Nós sabemos que milhões de brasileiros labutam a vida toda pensando que um dia vão ter algum sossego, vão ter alguma paz de espírito, vão ter alguma tranquilidade com a aposentadoria que lhes permita sustento próprio e da sua família. E é isso que está sendo atacado, né? É a última esperança do trabalhador de ter um momento de paz nessa curta existência nossa nesse planetinha azul, né? Então, o governo, como já foi apontado aqui, ele diz que está atacando os privilégios. Que privilégios? Não, os bancos continuam lucrando como nunca antes nesse país, né? Não se fala em tributação de lucros e dividendos. Não se fala em tributação das grandes fortunas. E estão atacando os privilégios, né? Quais privilégios? Cito o artigo da Folha agora de sexta-feira passada, editorial. A conta será de quem? A conta será dos mais pobres, né? São esses 4,8 milhões de pessoas que recebem o BPC e dos 9,5 milhões que recebem aposentadorias rurais.
O trabalhador rural, pelo que está, já vou entrando em aspectos específicos da PEC, ele não vai aposentar mais. Acabou, pessoal. Acabou, ele não consegue contribuir por 20 anos. O BPC, resumindo para 400, o que dá R$400? Agora eu quero entrar também, porque eu falo em nome do Fórum das Carreiras do Estado, somos 31 entidades associativas e sindicais que representam servidores públicos. Eu quero trazer algumas questões específicas do serviço público, mas também uma coisinha só que vale a pena citar do regime geral. No serviço público, nós procuramos o novo governo, desde o momento da transição, para tentar dialogar, né, para buscar regras razoáveis de transição, para dizer que algumas coisas que já haviam sido contempladas na 287 não poderiam continuar. Então, nós temos alguns grandes segmentos e todos eles são duramente prejudicados. Aqueles que entraram antes de 2004, que nós tivemos a emenda 47, garantindo, né, um contrapedágio que atenuou as regras da emenda 41, que já estão pagando o pedágio, então, das reformas anteriores. Para esse não há transição alguma. É direto 65 e 62, se quiser sair, né, com as regras que hoje foram estabelecidas na emenda 47. Mas não é o pior caso. Não é o pior caso. E aqui eu quero fazer um alerta para todos os 12 milhões de servidores públicos do Brasil. O pior caso, um caso dramático, é do pessoal que está de 2004 a 2013. Por quê? Porque nós temos cálculos do IPEA, que aliás foram publicados aqui pelo Senado, que mostram que ao deixar de excluir 20% das menores remunerações no cálculo da média, a taxa de reposição, ou seja, o salário na aposentadoria, ele cai até 52%. Então, pense, alguém que está recebendo 10 mil no final de carreira, né, ele deixa de excluir 20% das menores remunerações, inclui 100%, essa taxa de reposição cai em até 52%. Mas é pior do que isso, é pior do que isso. Porque para que isso aconteça, ele tem que ter trabalhado por 40 anos. São 40 anos de contribuição para ele poder levar esse valor cheio, que já não é mais cheio. Porque aos 20 anos, ele começa a contar 60% dessa média. Então, aos 20 anos, na verdade, ele começa com 30% da remuneração final, né? Conjugando isso com aumentos da alíquota, vocês já podem perceber que não vai sobrar quase nada. Se não vai sobrar quase nada, e é impossível que alguém se aposente podendo prescindir de 50% ou 70% da sua remuneração, não pode aposentar. Quem é que pode aposentar prescindindo de 50% ou 70% da sua remuneração final? Então, não vai mais aposentar. Ele vai ter que ir até a compulsória aos 75 anos de idade. É uma situação dramática que nós teremos que corrigir, até porque, por tudo que se falou até agora, a se manter os termos da PEC 06, nós teremos, é óbvio, uma pata de miseráveis, de pessoas que vão à exaustão das suas capacidades físicas e mentais e emocionais no trabalho, sem o direito do sagrado descanso. Mas tem outras situações que são, né, também muito graves. A redução das pensões. O senador Stevenson, que conhece a realidade dos policiais, aqueles policiais que eventualmente tombarem em serviço, tiverem que deixar as pensões, né, pensões para seus cônjuges e filhos, essas pensões, pela regra estabelecida na PEC 6, elas caem até em 70%, ou mais. Então, não dá para aceitar, algo assim. E por último, um dado do RGPS, também baseado no estudo do IPEA publicado aqui no Senado, em relação à questão das mulheres.
Esse estudo mostra que atingir 20 anos de trabalho aos 62 anos de idade levaria a uma exclusão previdenciária entre as mulheres de 39%. Ou seja, 39% das mulheres não conseguem, aos 62 anos de idade, comprovar 20 anos de contribuição. Assim como 18% dos homens não conseguem, aos 65 anos de idade, comprovar 20 anos de contribuição. Então, pessoal, para concluir, é importante, senador Paim, que todos os brasileiros, todos, porque nós saímos de um processo eleitoral muito divididos, e alguns podem fazer a leitura de que trabalhar contra a PEC 6 é trabalhar contra o governo. Não é isso. Não é isso. Nós temos que unificar a luta dos trabalhadores, unificar a própria luta dos políticos, porque, como já foi mostrado aqui, 84% dos municípios brasileiros em 2010, eles recebiam mais de transferências do RGPS do que arrecadavam por conta própria. Eles recebiam, 70% dos municípios brasileiros recebiam mais do RGPS em 2010 do que de transferências do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é importante que nós consigamos construir uma luta unificada. Todos vão perder, exceto aqueles que sempre ganharam com a miséria neste país. E fica, então, esse apelo, né? Esse apelo. Nós primeiro temos que nos comunicar aqui dentro, nos comunicar com os parlamentares, chamá-los à responsabilidade, mas nos comunicar também com todos os trabalhadores, sejam trabalhadores da área rural, né, sejam trabalhadores de iniciativa privada, serviço público, e mostrar a gravidade dessa PEC, certo? E, a partir daí, construir a luta conjunta. Tenho certeza que juntos venceremos. Muito obrigado. Muito bem, Rudinei Marques, presidente da FONACAT.